Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, misteriosa presença oculta em cada criatura, razão última do nosso procurar, esperar e amar. Pai de Jesus Cristo, nosso irmão, o justo, no qual revelaste o caminho da verdade e da vida, concede-nos a graça de saber acolher a Tua palavra e de fazer de toda a nossa existência um hino de louvor a Ti, e de caminhar com fidelidade ao encontro da estrada que conduz ao encontro da Tua face e do Teu abraço paterno. Tu que vives e reinas com Teu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite oficial para todas. Eu coloquei... Não coloquei. Eu recebi de vocês nada mais, nada menos do que 33 perguntas. E já de antemão, antecipo que não será possível responder a todas no dia de hoje. Eu fiz eu coloquei todas as 33 perguntas e depois eu fui acomodando-as, classificando-as de acordo com temas. Então, eu preparei para hoje 14 perguntas e respostas. Espero conseguir ir até o fim de todas elas. Como a gente estava estudando a Dei Verbum, então eu vou começar com algumas questões que foram colocadas próprio a respeito da Dei Verbum, e depois sobre os sentidos da Sagrada Escritura, 2 exemplos bíblicos de perguntas que foram feitas também sobre textos, e no final uma questão sobre o livro da sabedoria. E na próxima quinta a gente então continua. Então vamos à primeira questão. A Dei Verbum fala que Deus se revela com palavras e com gestos intimamente conexos. Dei Verbum 2. Como perceber esses gestos de Deus na história pessoal de cada um, não apenas na história de Israel? Bom, aqui a primeira coisa que eu percebo é que talvez a tradução que esteja sendo usada, né, ao invés de colocar ações, colocou gestos, né? Eu possuo uma tradução que, ao invés de falar de palavras e gestos, usa palavras e ações. Então, vamos lá. A metodologia que Deus utilizou para se revelar é compatível com a natureza do ser humano, que fala e faz. São nossas 2 ações básicas. Então, a Dei Verbum, quando fala da conexão entre palavras e gestos, está se referindo à forma pedagógica e paterna pelas quais Deus se deu a conhecer. Vamos pensar o seguinte: se Deus se revela, então ele é o maior interessado em se dar a conhecer ao ser humano. O ser humano, então, é o destinatário da revelação de Deus. Mas para que a revelação de Deus possa alcançar o ser humano e ser recebida e acolhida pelo ser humano, então, Deus usa como metodologia aquilo que é próprio da nossa natureza humana e da nossa comunicação. Nós falamos e fazemos. Se vocês pegarem o primeiro texto da Bíblia, Deus cria todas as coisas falando.
Já no segundo texto, Deus cria todas as coisas fazendo. Então, nos 2 primeiros textos da criação, no início do livro de Gênesis, nós já temos a metodologia de Deus. Deus fala e faz. Tanto a fala de Deus como a ação de Deus são eficazes. São eficazes porque não apenas no seu ponto de partida, que é Deus, mas também no ponto de chegada, que é o ser humano, essa mensagem pode ser devidamente decodificada pelo ser humano. As palavras são acompanhadas de gestos que as confirmam. Então, essa metodologia de Deus que fala e faz encontra uma profunda, íntima relação, por isso que está ali intimamente conexos, porque o que Deus faz confirma as palavras e as palavras indicam a ação de Deus. E isso a gente já pode até, de certa forma, ampliar para Jesus Cristo. Então, o que nós entendemos por gestos? São as ações salvíficas de Deus na história de Israel. Libertação, alianças, os feitos de Jesus, os sacramentos que hoje nós temos na igreja, eles representam as ações de Jesus. Então, se nós pensarmos nas ações de Jesus, ações de cura, sacramento da unção dos enfermos, ações de perdão, sacramento da reconciliação e penitência, ações de comunhão, de comer com os discípulos, a Eucaristia, de modo que em cada sacramento nós temos palavras e nós temos gestos também, nós temos matéria. Agora, a pergunta também quer saber como é que isso pode acontecer na nossa história pessoal. Bom, em primeiro lugar, sem dúvida alguma, nós somos chamados a nos identificarmos com o modo como Deus se comunicou com os filhos de Israel. Então, a história de Israel, ela acaba se tornando para nós não apenas um veículo dessa comunicação de Deus, mas a história de Israel, ela representa para nós um testemunho de como Deus se comunica. Sendo assim, na vida pessoal, nós percebemos os gestos de Deus na nossa própria história como eventos providenciais que nos conduzem à conversão, nos conduzem à fé, nos conduzem ao acolhimento do perdão na reconciliação e penitência, nas celebrações sacramentais, na caridade recebida e dada, e, além disso, a oração, a direção espiritual, a leitura bíblica assídua, nos permitem perceber e reconhecer nesses gestos a obra salvífica de Deus. Então, a meu ver, não existiria tanta diferença entre a história de Israel e a minha história pessoal. Porque a minha história pessoal, ela é também uma história de salvação, uma história da presença e da ação de Deus na minha vida, assim como foi presente na história de Israel em todas as suas épocas. É óbvio que nós hoje possuímos muito mais elementos para percebermos e compreendermos essa presença e essa ação de Deus na nossa vida, na nossa história, que o antigo Israel. Espero ter respondido. Segunda pergunta. Ou, antes de eu passar para a segunda pergunta, ficou claro ou vocês têm alguma pergunta ainda a fazer em cima dessa? Ficou bem claro, obrigada. Ok, então vamos para a segunda. A Dei Verbum diz que tudo que os autores sagrados afirmam, o Espírito Santo o afirma. Como conciliar essa inspiração divina com as limitações humanas e culturais dos autores bíblicos? Essa pergunta ela está intimamente ligada à anterior, não é? A nossa natureza humana
a natureza de Deus é divina. Então, o que faz Deus? Se Deus exigisse de nós uma relação com ele no nível daquilo que ele é, jamais essa relação aconteceria. Então, é Deus que se rebaixa à nossa condição para poder se comunicar. Agora, Deus se rebaixa à nossa condição para nos elevar à condição dele. A Igreja Católica sustenta que Deus e o ser humano são, respectivamente, os autores da Sagrada Escritura. Deus nada dispensou das capacidades do ser humano ao inspirá-lo, para que colocasse por escrito tudo e somente aquilo que fosse da sua divina vontade, em razão da salvação. Então, esse é o primeiro ponto de partida, essa é a premissa, né? Deus e o ser humano são autores da Sagrada Escritura, são autores dos textos sagrados, são autores dos livros sagrados. Agora, Deus inspira um ser humano para que o ser humano coloque por escrito tudo e somente aquilo que ele quis em função, em razão da nossa salvação. Nesse sentido, os autores sagrados, que a gente chama de hagiógrafos, escreveram a partir das suas próprias realidades, fazendo uso de estilos, gêneros literários e limitações culturais próprias da época de cada um deles. A gente percebe uma diferença enorme, por exemplo, entre os textos mais antigos da Sagrada Escritura, e aí eu penso em certos textos que estão dentro do Pentateuco, e são textos que nós poderíamos colocar ali no 8º século antes de Cristo, se comparados aos textos mais recentes, como o Livro da Sabedoria, nós já encontramos uma evolução enorme no próprio pensamento humano, e isso faz também a própria divina revelação, por assim dizer, progredir. Porque o encontro também dos filhos de Israel com outros povos e outras culturas, sejam os assírios, sejam os babilônios, sejam os persas, sejam os gregos, esse encontro ocasionou para os filhos de Israel um crescimento muito grande também do ponto de vista cultural. E, como eu disse, Deus não dispensou nada. Deus, ao contrário, ele aproveitou de tudo aquilo que faz parte da realidade humana. Agora, a inspiração atua exatamente para que o ser humano, o autor sagrado, possa ver na sua história o que está acontecendo na sua história, a presença e a ação de Deus. Agora, continuando ali, contudo, o Espírito Santo iluminou a realidade humana e sobre esta indicou a verdade salvífica e conduziu a sua elaboração pelas palavras que foram usadas. Em outras palavras também, a gente não só pode, como deve compreender que os autores sagrados, eles tinham um senso para pensar e escrever. E esse senso que possuíam para pensar e escrever estava todo ele dominado pelo desejo salvífico de Deus. Os autores bíblicos compreenderam isso, que a intenção de Deus é salvar, não é condenar. Se nós lermos, por exemplo, Ezequiel 18, 23 e 32, o que nós vamos encontrar lá? Vamos encontrar a vontade de Deus. Deus não tem prazer na morte do pecador, mas que se converta e viva. Deus não nos criou, como eu costumo dizer, para nos perder. E em 2 Timóteo 2,4 está lá, Deus quer que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não, 2 Timóteo 1,4. Deus quer que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, essas duas passagens já nos orientam no sentido de toda a Sagrada Escritura. Agora, isso não retira do autor sagrado as suas limitações. E aqui é bonito a gente, inclusive, perceber que Deus
aceitou as limitações humanas. Deus respeitou as limitações humanas. Deus não foi além das capacidades humanas, mas foi sim capacitando o ser humano para percebê-lo vivo e operante na sua história. Assim, as faculdades humanas e as limitações próprias do autor e da época em que viveu fazem parte da revelação. Nós vamos ver isso no exemplo que eu vou estudar com vocês, espero conseguir chegar até lá, né? Quando uma de vocês perguntou o sentido que está por detrás de 2 Samuel 24. E a gente vai ver que o texto de 2 Samuel 24, ele traz uma concepção, mas o seu paralelo no livro de Crônicas traz outra concepção. Isso significa que a inerrância em matéria de fé e costumes está em vista da salvação. E não está nos detalhes científicos e históricos que muitas vezes a gente busca e quer encontrar nos textos. Em hipótese alguma, a gente precisa pensar que Deus criou tudo em 7 dias, como está no primeiro relato da criação. O autor bíblico, ele se valeu de uma semana porque ela era um critério temporal completo em 7 dias. Então, a gente não pode tomar os textos ao pé da letra, né? Não vamos querer encontrar nos textos bíblicos verdades históricas, verdades geográficas, verdades científicas. O texto bíblico não se serve para isso. E eu sigo um critério que me ajuda até hoje. Um critério que eu aprendi há muitos anos atrás e eu sigo até hoje. Na Bíblia, tudo é verdadeiro, nada é exato. Na Bíblia, tudo é verdadeiro, nada é exato. E tão pouco na nossa realidade, por mais câmeras que a gente possa ter dentro de nossa casa, nem mesmo com todas as câmeras, com toda a tecnologia que a gente possa dispor nos dias de hoje, por isso a nossa realidade, a gente vai conseguir transmitir essa realidade com exatidão. Já seria muito bom se a gente transmitisse a nossa realidade sem falseá-la. Antes de ir para a terceira, alguma pergunta? Não, muito obrigada. Mais alguém? Então, eu vou para frente. Terceira pergunta. Em que sentido podemos dizer que a escritura é sem erro, se há nela gêneros literários e linguagens simbólicas? Ótima pergunta. Segundo a Dei Verbum e o Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Escritura é isenta de erro no que concerne à verdade que Deus quis consignar aos agiógrafos para a nossa salvação. Então, na Bíblia não há erros quanto à vontade salvífica de Deus. Repito, na Bíblia não há erros quanto à vontade salvífica de Deus. Mas nós encontramos na Bíblia erros de transmissão textual. Por isso que quem estuda a partir das línguas originais vai sempre se preocupar em fazer crítica literária, onde se encontram certas discrepâncias textuais. Existem textos na Sagrada Escritura que estão incompletos. Um deles está logo ali no livro do Êxodo, no capítulo 2, o finalzinho do capítulo 2, pelo menos a Bíblia de Jerusalém, ela coloca reticências. Por quê? Porque está faltando alguma coisa. Então, nós vamos encontrar também erros de transmissão. Agora, mesmo esses erros de transmissão, eles não comprometem a veracidade
da Sagrada Escritura que diz respeito à salvação da humanidade, que, por sua vez, coincide com a vontade de Deus. Deus quer que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Como essa verdade foi expressa através de gêneros literários, o que é o gênero literário? É um modo de dizer alguma coisa. Eu boto como exemplo a poesia, o relato, a parábola, o modo de contar a história na antiguidade, etc. Então, podemos dizer que a Sagrada Escritura não erra em consequência da divina inspiração. Agora, isso não retira do autor os seus limites. Pelo contrário, Deus inspirou o ser humano, inclusive mantendo as limitações do ser humano. Porque se Deus excedesse, o ser humano não ia compreender. Eu gosto muito de uma frase que Jesus diz no relato da última ceia, quando ele diz aos discípulos: tenho muitas outras coisas a vos dizer, mas não sois capazes de suportar agora. Quando vier o Paráclito, ele vos ensinará tudo o que eu disse e vos recordará todas as coisas. Então, até mesmo Jesus mostra essa pedagogia de Deus de respeitar os limites do ser humano. A exigência é ler com atenção os textos. Para mim, aqui, esse é o ponto essencial. Muitas vezes, a gente não consegue alcançar o sentido literal do texto porque a gente não está lendo com atenção. E muitas vezes esse ler com atenção não é ler só uma vez, não. É ler 2, ler 3, ler 4, ler 5 vezes o mesmo texto. Até que a gente possa perceber na dinâmica e nos detalhes do texto aquilo que muitas vezes passou despercebido quando nós estávamos lendo. Vamos tentar mostrar isso num dos exemplos que eu trago. Buscando o sentido literal. Esse é o primeiro sentido, isto é, o que o autor pretendeu dizer. E desse sentido, encontrar os demais sentidos da Sagrada Escritura. O primeiro deles é o alegórico. Textos do Antigo Testamento como símbolos de Jesus Cristo e da sua igreja. Isto é, o sentido alegórico é o sentido da fé. Anagógico, textos como símbolos da vida futura. Moral, textos que indicam o que o fiel deve fazer e o que deve evitar. Então, segundo uma clássica divisão da igreja sobre os sentidos da Sagrada Escritura, são esses 4: o literal, o alegórico, o anagógico e o moral. Eu vou trazer um exemplo mostrando exatamente como esses 4 sentidos eles devem ser aplicados. E aí, a letra ensina os fatos, literal. O que se deve crer, alegórico. O que se deve fazer, moral. E para onde se deve aspirar, anagógico. Então, um único período reúne os 4 sentidos. A letra ensina os fatos, literal. O que se deve crer, alegórico. O que se deve fazer, moral. E para onde se deve aspirar, o anagógico. Antes de ir para frente, alguma pergunta? Obrigada. Mais alguém? Então vamos para frente. 4ª pergunta. A Dei Verbo ensina que escritura, tradição e magistério estão tão intimamente ligados que um não pode subsistir sem os outros. Dei Verbum 10. Como viver isso concretamente na espiritualidade de uma consagrada? Em primeiro lugar, é preciso perceber e compreender o papel de cada uma dessas realidades. Escritura, tradição e magistério. A Escritura contém a verdade salvífica. A tradição é um modo concreto de se manter e de se veicular essa verdade salvífica.
O magistério é o guardião de ambas. Não está acima da Escritura e encontra na tradição viva da Igreja a continuidade dos ensinamentos transmitidos por Jesus Cristo aos seus apóstolos. O que nós entendemos por tradição é exatamente essa continuidade daquilo que Jesus comunicou aos apóstolos e que não está nas Escrituras, mas continua sendo transmitido oralmente. A gente precisa entender que, durante um bom tempo, até surgir o primeiro escrito do Novo Testamento, sem a pretensão de que se tornaria um livro do Novo Testamento, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a distância dessa carta para o evento Jesus Cristo, se a gente coloca o evento Jesus Cristo no ano 33 e a primeira carta aos Tessalonicenses no ano 51, 52, são quase 20 anos. Então, o que aconteceu ao longo desses 20 anos? A tradição oral, a tradição viva da igreja. O próprio Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer: eu vos transmiti aquilo que eu mesmo recebi. Na noite em que o Senhor for entregue, né, ele partiu o pão e disse: tomai e comei é meu corpo. O mesmo fez com o cálice: tomai e bebei, isto é meu sangue. Então, essa tradição, ela é, junto da Escritura, as duas fontes da divina revelação. Práticas concretas, agora respeitando como viver isso concretamente na espiritualidade de uma consagrada. Práticas concretas ajudam a espiritualidade da vida consagrada. Primeiro, sem dúvida alguma, a Lexio Divina, a leitura orante. Porque pela leitura orante a gente mantém um frequente contato com a Sagrada Escritura. Segundo, pela participação na liturgia. Porque na liturgia a gente também comunga com a tradição viva da igreja, fazendo o que Jesus Cristo mandou fazer em seu nome. Fazer isso em memória de mim. Pela escuta e estudo dos documentos do magistério, a gente progride na formação permanente, na obediência, no diálogo com a autoridade eclesial. E aqui, por autoridade eclesial, eu não estou pensando só no Papa, nos bispos, não. São todas aquelas pessoas sobre as quais nós devemos respeito e obediência. Né? E tudo isso em função de quê? Em função da comunhão com a igreja local e com a igreja universal. Se eu não tenho comunhão na igreja local, e por igreja local é a diocese, não tenho comunhão com a igreja universal. Aqui, só para dar uma explicação, muitas de vocês talvez não saibam o significado daquele pedacinho de hóstia que o padre quebra e coloca dentro do cálice depois do Cordeiro de Deus. Esse pedacinho, essa prática da igreja, ela é muito antiga. Ela é lá do 3º, 4º século. Surgiu como um sinal de que o fiel que estivesse participando da celebração eucarística soubesse que ele está participando de uma celebração eucarística em que se está em comunhão com Roma. Porque é o período das heresias. Então, aquele pequeno pedacinho que a gente quebra e coloca dentro do cálice significa de que a celebração, quem presidiu a celebração está em comunhão com o bispo local, que por sua vez está em comunhão com o bispo de Roma, e o fiel tem a certeza de que ele não está participando de uma missa herética. Antes de eu ir para frente, alguma pergunta? Ficou claro, muito obrigada. Vamos para frente. Qual é o papel do magistério hoje? Especialmente diante de tantas interpretações pessoais da Bíblia, até dentro do ambiente eclesial. O magistério da igreja tem o papel de autêntico intérprete da palavra de Deus, garantindo fidelidade à tradição e à verdade do evangelho, orientando os fiéis contra leituras desviantes e ajudando a aplicar a Sagrada Escritura aos novos desafios. Então, ao mesmo tempo que o magistério preserva a índole sagrada dos textos, o magistério também
ele tem a função de atualizar a mensagem desses textos para os novos contextos e os novos desafios. A ação do magistério não substitui a pesquisa exegética, mas a orienta e a integra na vida da igreja, e os resultados das pesquisas ajudam a aprimorar o seu discernimento. Então, o magistério, a gente também precisa entender que, por exemplo, se a gente pensa na patrística, se a gente lê os textos patrísticos, né, a igreja bebe da interpretação patrística da igreja. Mas hoje, mais do que nunca, a igreja também sabe que existem outros métodos de aproximação aos textos bíblicos, que não excluem a interpretação patrística dos textos, mas continuam fazendo avançar o pensamento da igreja, a interpretação dos textos. Por isso a igreja incentiva o trabalho dos exegetas. Na igreja, quem tem o munus de ensinar é o bispo, em comunhão com a sé de Roma. Os padres e diáconos participam desse munus, bem como os catequistas. Isto é, o padre não fala em nome próprio, o diácono não fala em nome próprio, o catequista não fala em nome próprio. Nós falamos em nome da igreja, e a igreja representada na pessoa do bispo. Todos devem estar devidamente preparados para comunicar a verdade salvífica e para defendê-la contra os erros, em particular, as heresias. Alguma pergunta? Não, muito obrigada. Qual a diferença entre uma leitura espiritual e uma leitura espiritualista da Escritura? A leitura espiritual é a que se deixa conduzir pela ação do Espírito Santo. Por isso, a invocação ao Espírito Santo é essencial quando a gente se coloca diante da palavra de Deus. Pois é o Espírito Santo quem proporciona o encontro com Jesus Cristo, e nós não encontramos com Jesus Cristo somente no Novo Testamento, não, tá? Nós temos que aprender a encontrar com Jesus Cristo no Antigo Testamento. Quem respeita o sentido histórico e literário da Sagrada Escritura, abre-se mais facilmente à ação do Espírito Santo para produzir frutos no amor e na vida. Já a leitura espiritualista é uma tendência subjetiva que desconsidera o sentido literal e histórico, extraindo do texto significados meramente pessoais e privados, ignorando a comunhão eclesial e desrespeitando a função do magistério. Em outras palavras, a leitura espiritualista, ela acontece na vida daquela pessoa que diz que ela não precisa da igreja para ler e interpretar os textos da Escritura. É um erro que muitos cometem hoje em dia. Assim, a leitura espiritual procura o sentido de fé que a Escritura tem para a igreja, enquanto a leitura espiritualista reduz a Bíblia a um recurso para fins pessoais ou ideológicos, desconsiderando a autoridade do magistério. Então, essa seria a grande diferença entre uma leitura espiritual e uma leitura espiritualista. O que nós estamos vendo muito hoje em dia são pessoas, né, até com um certo preparo bíblico, porém, se colocando como sendo a voz da Sagrada Escritura. Uma coisa que eu aprendi dos rabinos e que também procuro seguir e ensinar é que um texto bíblico
tem pelo menos 70 interpretações válidas, verdadeiras e lícitas. O que os rabinos querem dizer com isso? Que nenhum de nós, por mais brilhante teólogo possa ser, por mais brilhante estudioso da Sagrada Escritura possa ser, nenhum de nós jamais esgotará o sentido do texto bíblico. Já fica de bom tamanho se a gente consegue dizer algo válido do texto bíblico. Vocês recebem semanalmente aquilo que eu preparo para a reflexão de domingo. Eu diria que aquilo ali é uma reflexão válida, mas não é a reflexão. É uma reflexão que pode nos ajudar a mergulhar mais profundamente no texto, mas não é uma reflexão que esgota o sentido do texto. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Alguma pergunta sobre essa daqui? Alguma dúvida? Considerar que você falou que nunca a gente vai encontrar a interpretação. Pode considerar que nesse meio tem mistério, assim, que a gente não consegue decifrar tudo? Desculpa, eu não entendi. A sua voz estava um pouco distante do microfone. Pode se aproximar só mais um pouquinho, por favor? O senhor disse que a gente nunca, o homem, né, não vai esgotar a interpretação da Bíblia. Aí pode-se colocar aí que isso também é um mistério? Sim, sim, sim. Deus é um mistério. E como Deus reside na Sagrada Escritura, então a Sagrada Escritura é um mistério. E é um mistério que vai pouco a pouco se desvelando para o ser humano, quanto mais esse ser humano opta por mergulhar no mistério. Quando o ser humano opta por mergulhar no mistério, mais e mais ele vai compreendendo a Sagrada Escritura. Obrigada. Nada. Vamos passar agora para alguns exemplos particulares. Quem foi Débora no relato bíblico? Quais as suas influências? Nós estamos no livro de Juízes, nos capítulos 5 e 6. O livro de Juízes, ele traz uma visão da conquista da terra de Canaã diferente do livro de Josué. Enquanto, quando a gente lê o livro de Josué, parece que a conquista ela aconteceu de uma única vez. O livro de Juízes, não. O livro de Juízes mostra uma outra leitura sobre a conquista do território, mostrando que foi uma conquista difícil, mas também, ao mesmo lado, o livro de Juízes, ele quer também revelar que a geração que sucedeu a geração de Josué e dos que conquistaram a terra, não foi uma geração que se manteve fiel à aliança que Josué renovou com todo Israel e que está narrado no capítulo 24 do livro de Josué. Então, o livro de Juízes, ele está, digamos assim, subdividido, falando dos 12 juízes. Esses 12 juízes, 6 são chamados de juízes maiores e 6 de juízes menores. Maior e menor não significa grau de importância, mas porque os 6 juízes maiores, nós temos mais conteúdo no livro do que os juízes menores, que são apenas breves informações. Eu aprendi e ensino que os juízes maiores foram líderes bélicos. Em contrapartida, os juízes menores foram administradores da justiça. E o autor do livro, ele quis harmonizar
e falar de 12 juízes para, de algum modo, criar um vínculo com as 12 tribos de Israel. Mas o livro também ele vai ter 2 apêndices. E são 2 apêndices que mostram exatamente as dificuldades que foram encontradas naquela época e antecipando um desejo que vai se concretizar no primeiro livro de Samuel, que é o desejo de ter um rei. Agora, no caso específico de Juízes 5 e 6, nós vamos encontrar o protagonismo de uma mulher, né, que é Débora. Então, vamos lá. De acordo com Juízes 4 e 5, Débora, nome que significa abelha, foi uma juíza e profetisa dos filhos de Israel, que sucederam a geração de Josué e que, sob o seu comando, entraram e conquistaram a terra de Canaã. Então, é muito importante a gente perceber o seguinte: no livro de Gênesis, várias mulheres são protagonistas. No livro de Êxodo, várias mulheres são protagonistas. No livro de Números, nós temos também episódios onde mulheres são protagonistas. No livro de Josué, a gente tem uma mulher protagonista, Raabe de Jericó. No livro de Juízes, nós temos várias mulheres como protagonistas. Agora, é lógico, a principal aqui é Débora. Do ponto de vista literário e teológico, é uma figura que se destaca pela liderança feminina e carismática em um momento difícil para os filhos de Israel. O capítulo 5 diz que os filhos de Israel iam procurar Débora para ouvir seus conselhos e também para decidir as questões que eles tinham entre eles. Então, Débora também julgava os filhos de Israel. É muito interessante que essa figura de alguém que julga os filhos de Israel é Moisés. Então, Débora participa do carisma mosaico como juíza. O texto afirma o papel e o protagonismo profético de Débora na decisão político-militar de enfrentar Jabim de Hazor. Sob o comando de Débora, Baraque, que significa bênção, aceitou enfrentar Jabim e venceu o seu exército. Então é muito interessante que o livro de Juízes coloque a Débora também como uma figura profética, porque a gente aprende a ler Josué, Juízes, Samuel e Reis como se fossem livros históricos. Porém, na tradição hebraica, Josué, Juízes, Samuel e Reis são livros proféticos. São chamados de profetas anteriores. Os profetas posteriores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Mas por que Josué, Juízes, Samuel e Reis são chamados de proféticos? Porque neles atuam muitas figuras proféticas. E Débora é uma profetisa. A celebração dessa vitória encontra-se de forma poética no Cântico de Débora, Juízes 5, considerado um dos textos mais antigos do Antigo Testamento, e afirma que Deus conduz a história fora dos padrões sociais e que a libertação vem da fidelidade a Ele. Então, a figura de Débora, ela acaba sendo também uma figura irônica. Irônica no sentido de que aquilo que, entendam, por favor, aquilo que também se deveria encontrar nos homens, se está encontrando em quem? Numa mulher, em Débora. Nesse sentido, Débora antagoniza com Eva. Enquanto Eva foi a mulher desobediente, Débora é uma mulher obediente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Alguma dúvida sobre esse texto? Querem saber mais alguma coisa? É interessante quais são as suas influências. A gente vê ela influenciando Baraque. Baraque diz, eu só vou para a guerra se você for comigo.
É um homem se colocando nas mãos de uma mulher. Por isso me dói muito, eu digo a vocês assim com muita sinceridade, me dói muito quando eu escuto alguém dizer que a Bíblia é machista, que a Bíblia é só uma leitura patriarcal. Isso me dói muito. E a vontade que eu tenho é de dizer a essa pessoa, ou vai estudar a Sagrada Escritura, vai, e não abre mais a boca para falar besteira. O protagonismo das mulheres na Bíblia é imenso. A gente não pode esquecer Gênesis 3,15. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto é, a vitória sobre o mal está no ventre da mulher. E se a gente vai para Apocalipse 12, vocês estudaram o livro do Apocalipse comigo? No Apocalipse 12, aquela mulher vestida do sol, ela está grávida. Então, dizer para mim que a Bíblia é machista, eu me controlo muito para eu não perder a postura, não é? E não dizer poucas e boas a essas pessoas. Infelizmente, eu digo a vocês, eu ouço muito mais esse tipo de comentário, não na boca de homens, mas na boca de mulheres. Isso me entristece profundamente. Alguma pergunta? Não, obrigada. Então vamos para frente. Por que Deus manda reduzir as nações ao extermínio, como aparece, por exemplo, em Deuteronômio 7? Quem mandou a pergunta para mim só colocou 7:1. Mas aí precisa ler até o 6. E Samuel 15. E eu quero ler primeiro Deuteronômio 7, 1-6, porque já na leitura do contexto como um todo, a gente já percebe o sentido. Eu vou ler na tradução da Bíblia Paulinas. Quando o Senhor, teu Deus, te fizer entrar na terra, então é algo que ainda não aconteceu. Quando? Onde tu estás adentrando para possuí-la, e tiver expulsado de tua frente nações numerosas, os heveus, os gergeseus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais potentes do que tu, e aí aqui eu ponho um ponto de interrogação. Porque se a gente vai lá para o livro do Êxodo, aqueles que saíram de Israel é um número imenso, é uma verdadeira hipérbole, mas nem todo mundo percebe que isso é uma hipérbole. Deixa eu achar aqui. Ó, Êxodo 13, 5. Quando o Senhor te fizer entrar na terra dos cananeus, heteus, amorreus, heveus, jebuseus, na terra que a teus pais jurou te dar, terra que jorra leite e mel, prestarás este serviço nesse mês. Aqui é a questão da Páscoa. Mas são os mesmos povos citados lá. Êxodo 12, 37. 12:37. Os filhos de Israel partiram de Ramsés rumo a Sucote. 600.000 varões a pé, sem contar quem caminha a passos miúdos. Subiu com eles uma multidão mescla de gente. Em outras palavras, se são 600.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então a gente tem aí uma população de quase 2 milhões saindo do Egito. Então, não faz sentido um povo tão numeroso, aqui em Deuteronômio, se dizer que essas 7 nações são mais numerosas e mais potentes do que tu. Mesmo porque, se a gente pegar os 2 recenseamentos no livro de Números,
no início, no capítulo 1 e 2 e no capítulo 26, também não faz sentido, porque o número dos filhos de Israel contado era um número muito, muito elevado. E aí continua aqui, não é? O Senhor teu Deus as entregará a ti e as ferirás. Verdadeiramente as votarás ao anátema. Não farás com elas uma aliança, e delas não terás piedade. Então, se eu vou votar o anátema, para que eu vou fazer aliança? Não as despojarás. Ué, se eu vou votar o anátema, para que eu vou despojar? Não darás a tua filha ao filho delas, e não tomarás a filha delas para teu filho. Se eu vou votar o anátema, para que eu vou pegar o filho ou a filha para casamento? Então a gente já começa a perceber que o texto em si não está querendo falar de um extermínio ao pé da letra. Extermínio aqui é não pactue com aqueles que não têm a tua fé. E ainda continua, a ira do Senhor arderia contra vós e rapidamente te suprimiria. Ao contrário, assim lhes farás, demolirei seus altares, despedacerei suas estelas, partirás seus totens e queimarás suas imagens entalhadas no fogo, porque para o Senhor teu Deus tu és um povo santo. O Senhor teu Deus escolheu a ti, para ser o povo dele, propriedade dentre todos os povos que estão sobre a face do solo. Então, quando a gente lê o texto, a gente começa a perceber que esse extermínio não vai levado ao pé da letra. Porque não faz sentido eu exterminar e depois não entrar em contato com esse povo. Como é que eu vou entrar em contato com um povo que eu mesmo exterminei? A mesma coisa acontece em 1 Samuel 15. Vamos ver. A compreensão desses textos que aludem ao extermínio de povos deve ser devidamente contextualizada e ambientada no que acontecia no Antigo Oriente Próximo. Que é o Antigo Oriente Próximo? Mesopotâmia, Canaã e Egito. São textos que representam um status jurídico-teológico e retratos de guerra sacralizada, típicos daquele tempo. Então, é aquilo que eu falei, é uma linguagem própria daquela época. E as perguntas e respostas que a gente deu antes sobre a Dei Verbum vem exatamente ao encontro disso aqui para confirmar. Deus respeita um modo próprio de dizer daquela época. São julgamentos contra povos cuja cultura institucionalizava a idolatria e práticas contrárias à aliança. Então, o extermínio aqui não vai levado ao pé da letra. Extermínio aqui é faz morrer em ti qualquer tipo de desejo de se aliar a eles. Faz morrer em ti qualquer tipo de desejo de se aliar a eles. Não se deve ler esses textos como normativos, mas de forma crítica, e como narrativas que mostram o juízo de Deus no contexto da história da salvação. Porque Deus não quer só a salvação de Israel. Deus também quer a salvação dos povos. Mas a salvação dos outros povos passa pela mediação de Israel. Muitos desses textos são descrições pós-evento. A interpretação cristã busca lições sobre a justiça divina, sobre a necessidade de purificação do culto e das ações de quem lidera e de quem é liderado em função da fidelidade de Deus. Então, tanto esse texto de Deuteronômio 7, 1 a 6, como 1 Samuel 15, em que o rei Saul ele vai ser desclassificado diante de Deus por não ter sido obediente, então acabam se tornando textos paradigmáticos, modelares, a fim de que não se cometam os mesmos erros. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Alguma pergunta sobre esse texto? Ficou claro, muito obrigada.
As irmãs lá do Carmelo, de Campo Mourão, essa pergunta veio daí. Né? Está respondida? Como vocês estão com problema aí de áudio, né? Ah, ok. Então, a mãozinha subindo aí. Beleza. Vejam, já são 3 minutos para as 9. E a próxima questão agora, na verdade ainda faltam 2, mas essa próxima questão sobre 2 Samuel 24, só para responder a essa questão, eu acho que eu levo uns 20 minutos. Então, eu prefiro parar aqui, tá? E na quinta-feira a gente retoma com 2 Samuel 24. E aí eu pediria a vocês que fizessem a leitura prévia, né, de 2 Samuel 24, para que vocês possam se dar conta bem aí do que a gente vai tratar em 2 Samuel 24. Inclusive, eu gostaria de dizer a vocês que existe um texto paralelo a esse, que vocês vão encontrar em 1 Crônicas 21. Então, 2 Samuel 24 tem um paralelo em 1 Crônicas 21. E no paralelo há uma mudança. E uma mudança bem significativa. Então, eu pediria a vocês que lessem para quinta-feira que vem 2 Samuel 24 e 1 Crônicas 21.